Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e neste penúltimo episódio da quarta temporada, vamos falar um pouco sobre o significado que para nós espíritas tem a palavra sustentação. O que quer dizer isso? E como fazemos para conquistar essa tal de sustentação? Aguarda aí que daqui a pouquinho nós vamos tratar disso. Lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio como Spotify, Apple, Amazon Music, entre outros. No programa passado, tivemos mais um tema palpitante. Kardec está ultrapassado? Ou melhor, colocando de uma outra forma, né? A doutrina espírita já não responde mais às questões da atualidade? Aliás, quem defende o trabalho de Allan Kardec hoje em dia é um fundamentalista, um radical, um ultrapassado que não quer ver que a vida mudou. Como é que funciona isso? Vimos ao lado do colega Luiz Eduardo que a doutrina espírita continua muito atual. No entanto, né, uma modernização, por exemplo, nos currículos dos cursos oferecidos pelas casas espíritas e também uma atualização na linguagem das obras de Kardec ajudariam muito a aproximar futuros espíritas do trabalho de Allan Kardec e até ajudaria também a compreender melhor todos os ensinamentos contidos na doutrina espírita. Se ainda não ouviu este episódio, confira lá em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio. É só procurar por O Espírito do Evangelho. Bem, e o programa de hoje vai refletir sobre sustentação. Nós espíritas adoramos essa palavra, assim como o termo edificante. Palavra que aparece bastante também no meio espírita. Mas o que quer dizer sustentação? E como fazemos para conquistar essa tal de sustentação? Muito bem. E vamos começar dando uma olhadinha no nosso bom e velho dicionário Wise. A palavra sustentação tem alguns significados lá no dicionário Wise. Nós vamos mencionar 3 deles que têm mais ligação com o nosso tema e com a nossa reflexão a partir de uma visão espírita. Então, um dos significados no dicionário Wise para a palavra sustentação é ato ou efeito de dar apoio. Outro significado aqui. Uma variação até da primeira, né? Que aqui falou que é ato ou efeito de dar apoio. Então, essa próxima variação diz o seguinte: aquilo que sustenta, sustentáculo, apoio. E, finalmente, o último significado aqui que nós escolhemos para dividir com vocês aqui no programa é um ato ou efeito de conservar, conservação, manutenção. Então, basicamente, sustentação é dar apoio. E como funciona essa sustentação, esse apoio pelo lado espiritual? E nós vamos ver que essa sustentação vem dos benfeitores do alto, os nossos mentores, que procuram nos dar ânimo, coragem, naqueles momentos mais desafiadores que surgem em nossa vida. É aquela hora em que, se não tivermos sustentação, vamos desabar emocionalmente. Não vamos conseguir conservar o bom ânimo. Por isso que a tal da sustentação é tão importante. E por isso também, quando nós falamos que é muito complicado conservar o bom ânimo, se nós formos lá no dicionário Wise, nós vamos ver que um dos significados da palavra sustentação está em conservação, manutenção. E é importante para nós conservarmos e mantermos o nosso bom ânimo frente às dificuldades. E no Evangelho, nós temos um caso clássico de sustentação. É uma passagem famosa que está nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Diz o texto de Mateus, no capítulo 14, que Jesus, após os eventos lá da multiplicação dos peixes, dos pães, ele subiu um monte a fim de orar sozinho. Os discípulos que estavam com ele foram embora, pegaram um barquinho e foram para casa de barco. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas aí da manhã,
Jesus foi até onde estavam os discípulos, no meio do lago da Galiléia. E como é que ele foi? Andando em cima da água, que é uma cena clássica, né? Todo filme de Jesus tem que trazer essa cena de Jesus caminhando sobre a água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo, ou seja, estavam todos abalados emocionalmente, estavam em pânico. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Naquele momento, Jesus estava não só dando coragem, mas dando sustentação ao lado emocional dos discípulos, que estavam, como nós pudemos perceber pela narrativa de Mateus, eles estavam em pânico. E às vezes, gente, nós perdemos o controle emocional. Dependendo da situação em que estamos vivendo, a situação pelas quais nós estamos passando, nós perdemos esse controle emocional. Por isso é que é tão desafiador manter a sustentação, ter coragem, não ter medo, principalmente nessas nossas interações aqui, nesse desafiador mundo físico em que vivemos. Tanto é verdade que um espírito enviou uma comunicação que foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que tem o título Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Esse espírito se identificou como um espírito amigo, ele não deu um nome, ele só falou: sou um espírito amigo. E enviou a seguinte comunicação para Kardec, que está no item 7, diz ele: "A vida é difícil, eu sei." Olha só, ele já começa o texto falando isso. A vida é difícil, eu sei, papo reto. Não ficou lá falando: olha, você tem que entender, a vida é muito bonita, não tem dificuldades, olha, o mundo é cor-de-rosa. Não, para aí. O espírito amigo, amigo de verdade, né? Ele vai falar o que é certo, ele vai falar o que é real. Não dá para ele fazer uma coisa que é faz de conta. Não, a vida é difícil, eu sei, disse ele. E aí ele continua. Ela se compõe, a vida se compõe de 1000 insignificâncias, que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. Repararam aqui nessa frase? Que a vida, ela se compõe de 1000 insignificâncias. Uma coisa insignificante é algo relevante? Não. No entanto, ele fala o seguinte: nós criamos aqui, né? Nós temos, nossa vida acaba sendo uma composição, ou acaba reunindo 1000 insignificâncias, que apesar de serem insignificantes, elas são como picadas de alfinetes, que acabam nos ferindo. Então, são 1000 picadinhas de alfinete. O alfinete também não é nada assim, né? Não é uma estaca, né? É um negocinho pequeno, mas 1000 daqueles na nossa pele machuca. Mas elas continuam sendo situações insignificantes. No entanto, elas são numerosas e nos causam esses aborrecimentos. Vejam, o que ele está querendo chamar a atenção para nós é o seguinte: que nós, de repente, estamos dando muito valor às coisas insignificantes, que elas, apesar de serem insignificantes, vão nos causar aqui um aborrecimento, uma contrariedade, pode nos tirar do rumo. E ele fala o seguinte: olha, é preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos. E, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, vamos grifar isso, então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E não é verdade? No entanto, nós ficamos preocupados com aquela insignificância. Ai, a minha vida acabou. Ai, eu não sei o quê. E fica uma situação de que parece que é o fim do mundo. Mais ou menos como os nossos queridos discípulos estavam se sentindo lá no barco, né? Ficamos assim: mas puxa, tá tão ruim assim. Eu não estou vivo, eu não tenho comida, eu não tenho roupa, eu não tenho lugar para dormir, eu não tenho aí 1500 situações benéficas na minha vida, amizades, familiares, enfim, não tem nada, está tudo tão ruim assim, ou de repente nós, por causa de uma insignificância, estamos lá nos ferindo por causa disso. Então, por isso que o Espírito está chamando a atenção. Olha, tem coisas que nós vamos ter que passar, tem coisas que realmente são impostas, assim, as dificuldades que nós temos que atravessar. No entanto, essas dificuldades, elas não são numerosas. Mais numerosas são o quê? São as bênçãos que nós recebemos. São muito mais numerosas do que as dores. Então ele está dizendo o seguinte: olha, gente, nós vamos ter que espiar umas coisinhas aí. Tem certas dificuldades que muitas vezes nós não entendemos, ficamos aborrecidos com aquilo, chateados e tal, mas nós precisamos passar.
é para nossa reparação e tudo mais. Mas temos que passar com como? Com coragem, com bom ânimo. E aí o plano espiritual vai nos ajudar a dar essa sustentação para nós conseguirmos sair dessas situações, ou pelo menos não necessariamente sair, às vezes a gente não consegue sair, mas passar de uma forma mais leve, mais suave, sem ficar colocando tantas pedras nas nossas costas e piorando ainda mais a nossa caminhada. Por isso, para enfrentar essas dificuldades, eu vou reforçar isso aqui para nós, para nossa reflexão, para enfrentar essas questões que são colocadas o tempo todo para nós aqui, no nosso dia a dia, nesse mundo físico tão desafiador, nós precisamos ter coragem. Também ter fé no plano espiritual, que o plano espiritual está nos amparando. Então nós temos que ter fé no amparo do plano espiritual. E por que nós temos que ter fé nesse amparo do plano espiritual? Porque é a partir do plano espiritual que nós vamos receber essa sustentação, essa tranquilidade, esse bom ânimo para passarmos por aquela adversidade. Mas às vezes, gente, eu diria até que na maioria das vezes, nós esquecemos disso. Como Pedro esqueceu. Pedro, o discípulo. Voltemos lá à passagem. Jesus está caminhando sobre as águas, vocês se lembram. Os discípulos acharam que ele era um fantasma e aí Jesus os acalma. Beleza, até aí está tudo bem. Mas aí perceba o que vai acontecer em seguida. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E aí Jesus não pensou duas vezes. Venha, respondeu o mestre. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Estava indo tudo bem. Colocou um pé, colocou outro pé, não afundou, estava indo bem. Né? Porém, diz o Evangelho, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Com medo. E começou a afundar. E então Pedro gritou, claro, socorro, Senhor, socorro! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E aí a grande pergunta para nós: por que nós duvidamos? Naquele momento mais tenso, aquele momento mais difícil, por que a gente acha que nós não estamos amparados, que ninguém está olhando por nós, que o nosso mentor fugiu para a Jamaica? Por que nós ficamos dessa forma? Por que nós duvidamos desse amparo? Por que a nossa fé vacila, né? Esse é o ponto. E sabe por que tudo isso acontece? Porque nós perdemos a coragem. Nós ficamos com medo desses ventos simbólicos que atingem o nosso barco, como aconteceu com Pedro. Ele começa a ficar preocupado. Eu não vou conseguir. Está sendo mais difícil do que eu estava imaginando. Puxa, por que eu estou tendo que passar por isso? E aí o que acontece? Afunda. E olha, ele estava a poucos metros de Jesus. Poucos metros de Jesus. E ele perdeu a fé. Por isso que Jesus chega para ele, a primeira coisa que fala, depois de ajudá-lo, né, estender a mão e tirar Pedro daquela enrascada, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E é a pergunta que muitas vezes nós temos que nos fazer também. Por que nós duvidamos? Por que nós não entendemos que tem o plano espiritual que pode nos dar uma sustentação se nós fizermos lá uma oração, fizermos a nossa conexão, para nós ficarmos mais tranquilos, restabelecer o nosso bom ânimo, para passar por aquela dificuldade. Aí vocês podem chegar para mim e falar assim: Antônio, mas tudo isso é evangelho, Antônio, isso aí é muito simbólico, na vida real as coisas não são bem assim, não tem esse amparo dessa forma como aconteceu aqui no evangelho. Será que não? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma biografia do ex-jogador e hoje comentarista esportivo, Walter Casagrande Júnior. Jogou pelo Corinthians e hoje ele faz comentários esportivos. Ele tem uma biografia com o nome Casagrande e seus Demônios, em que ele comenta, num determinado capítulo lá dessa obra, que ele estava lá num período da vida dele, numa situação um pouco complicada, né? Ele não sabia exatamente dizer o que estava acontecendo, mas ele sentia uma presença, que podiam ser espíritos, mas também podia ser uma coisa da cabeça dele, enfim. Não se sabe muito bem o que estava acontecendo naquele momento, né? A gente não sabe. O fato é que Casagrande não estava bem, e ele estava se sentindo perseguido, desamparado. O ex-atleta disse que não tinha conhecimento lá das escrituras, do evangelho, não conhecia Jesus naquela época, não tinha nenhuma ligação religiosa, isso que ele estava querendo dizer. E ele fala o seguinte: eu não sabia nem fazer uma oração.
Eu não tinha nenhum conhecimento da vida de Cristo. Até que, certa noite, ele acreditou que iria morrer. Aquelas entidades, ou aquilo que estava na cabeça dele, aquela coisa que ele sentia que era algo maligno, que ele não sabia identificar muito bem, ele falou: hoje eles vieram me buscar. Hoje eu vou morrer. E aí, desesperado, ele decidiu fazer uma oração. Eu vou ler aqui para vocês o que ele escreve no texto, no livro. Eu comecei a orar, mas comecei a orar pedindo mesmo, porque eu estava me sentindo cercado naquele momento. E aí, de repente, saíram de dentro de mim orações que eu nunca tinha feito. Eu falava que Cristo vivia no meu coração. Eu pedia a presença de Cristo na minha casa, porque era a única coisa que eu sentia que ia me salvar. E nesse momento eu senti a energia negativa pesada se afastando. Na sequência dos outros dias eu fiz a mesma coisa, ou seja, ele orou e nunca mais passei por aquele problema. Segue aqui o Casagrande. Agradeço todas as noites por Deus ter me tirado daquela situação. Eu senti Cristo do meu lado. Ele me abraçou naquela noite e me colocou nos braços dele. Eu não era do lado dele, mas ele veio me defender mesmo assim. Agradeço por ter sido salvo, diz aqui o Casagrande. Interessantíssima essa história e esse relato, né? E veja, não é um relato muito parecido com a situação de Pedro? E nos dois casos, tanto de Pedro quanto de Casagrande, quem que estendeu a mão e deu sustentação para os dois naquele momento mais difícil? Jesus. Pode ser Jesus? Pode, no caso de Casagrande? Claro que pode, mas também pode ser o mentor dele, os benfeitores do espaço, os mentores espirituais, os benfeitores de luz, estão sempre atrás de nós, assim, estão sempre de olho em nós. A gente faz a nossa prece, faz a nossa conexão, e eles, na medida do possível, vão nos ajudar, vão nos dar aquela força, aquela coragem, aquele bom ânimo para atravessar aquele momento difícil. Nós estamos sempre amparados. Vamos repetir isso? Nós estamos sempre amparados. Só não podemos nos esquecer disso, principalmente naquelas situações críticas. Porque nessa hora a gente esquece de tudo, é impressionante, esquecemos de tudo. Ficamos num desespero miserável e esquecemos que nós temos esse recurso de poder pedir uma ajuda ao plano espiritual maior. E essa ajuda vem. Vem não para resolver o problema, vem para nos dar aquela sustentação, aquele apoio, aquela coragem, aquela manutenção ou conservação do nosso bom ânimo, para nós atravessarmos aquela dificuldade com mais tranquilidade. Por isso é que é nessa hora mais difícil, nessa hora mais sombria, que nós precisamos de mais sustentação. E ao precisar de mais sustentação, é também nessa hora que nós precisamos nos lembrar que estamos amparados pela alta espiritualidade. Por isso nós temos que fazer três coisinhas aqui, três coisas aqui básicas, assim, nossas ferramentas espirituais. Fé nesse amparo, orar e vigiar sempre. E o vigiar sempre assim, é a nossa cabeça. Como que nós estamos nos sentindo? O nosso comportamento. Vigiar. Será que eu não estou muito para baixo? Será que eu não estou com pensamentos muito negativos? Será que eu não estou parecendo aquela hiena do desenho animado? Ó vida, ó dor, ó azar. Ou será que eu não estou pensando assim, puxa, tudo dá errado na minha vida? Tá, pronto. Se está nessa sintonia para baixo, para, prece, pede ajuda, pede ânimo, pede aí uma sustentação, um apoio ao plano espiritual. E você, por favor, conte aí nos comentários se você já precisou da sustentação do plano espiritual em algum momento da sua vida. Conte lá para nós, compartilhe aí a sua história em nossos canais no Instagram, Facebook, Twitter, que agora é X, né? Ou lá mesmo no YouTube, nos aplicativos de áudio. É só buscar em todos esses canais aí, é só buscar por O Espírito do Evangelho. E vou ler com muito interesse cada uma das interações de vocês. Daqui a 15 dias, então, voltamos com o último programa da quarta temporada. E será um tema palpitante, sempre ao lado aqui do nosso querido Luiz Eduardo. E um tema palpitante natalino, né? Porque nós vamos terminar no comecinho de dezembro. E a pergunta que nós vamos tentar responder é a seguinte: como nascer de novo? Como nascer de novo, em cima daquela conversa de Jesus
com o fariseu Nicodemos, retratado no Evangelho de João. Como nascer de novo? Será que é só pela reencarnação? Será que dá para nascer de novo de uma outra maneira? É o que nós vamos refletir nesse tema palpitante daqui a 15 dias, o último desta temporada. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.